Botafogo mostra forte interesse em contratar craque jogador inglês e as negociações estão encaminhadas. Entrar no canal. Fechar. Notícias. Apostas, notícias do Botafogo. Fórum. Jogos. Boletim do CE. Blog do Mancia. Blog do Gentili. Blog do Azambuja. Blog do Léo Andrade. Blog da Redação. Política de privacidade. Fale conosco. Jogos. Campeonato Carioca 26 de janeiro de 25 às 18 horas. Newton Santos Escudo Botafogo. BOT. X Escudo Bangu. BAN. Campeonato Carioca 22 de janeiro de 25 às 21 horas e 30 minutos. Newton Santos Escudo Botafogo. BOT. 1x2 Escudo Volta Redonda. Vol. Ler a crônica. Marlon Freitas revela que pensou que sairia do Botafogo após 2023. Recorda discurso histórico e meta de Brasileirão, sabia que tinha algo muito grande para o clube. 25 de janeiro de 25 às 21 horas e 1 minuto 37 comentários por Fogão NET. Compartilhe Marlon Freitas, do Botafogo. Reprodução / The Players e Tribune Brasil. Capitão do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, Marlon Freitas contou sua história em ótimo vídeo divulgado pelo canal The Players e Tribune Brasil. O volante revelou que pensou que sairia do clube em 2023 e explicou que tinha certeza que havia algo grande guardado para ele e para o Glorioso. Marlon Freitas ainda relembra o histórico discurso que fez no vestiário do Allianz Parque antes da vitória por 3-1 sobre o Palmeiras no Brasileirão, fundamental no título que ele colocou como principal objetivo. O Fenerbahçe, da Turquia, foi o clube que fez uma proposta oficial ao Botafogo pelo lateral esquerdo cuiabano para a temporada 2025, informou o jornalista Matheus Medeiros neste sábado, 25/1. A oferta é de 6 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, totalizando 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. As conversas estão em andamento. Cuiabano tem contrato com o Botafogo até o fim de 2027. A diretoria alvinegra, no entanto, só vai negociá-lo se encontrar uma reposição à altura, assim como no caso do atacante Igor Jesus, também muito desejado por clube do exterior. Botafogo e o interesse em Marcus Rashford. Uma análise de 2025 em 2025. O Botafogo segue em sua trajetória de reconstrução e busca por novas conquistas no cenário do futebol brasileiro e internacional. Nos últimos meses, o clube tem se mostrado cada vez mais ambicioso, almejando não apenas reforçar seu elenco com jogadores de qualidade, mas também atrair grandes estrelas do futebol mundial. Um dos nomes que surgiu nas conversas e especulações da mídia é o de Marcus Rashford, atacante inglês do Manchester United. Este interesse não é algo inesperado, considerando a crescente fama do Botafogo, que, desde a chegada de novos investidores e da reestruturação interna, busca se firmar como um dos grandes clubes do Brasil e também fazer barulho no cenário internacional. Ao mesmo tempo, a busca por jogadores de nível mundial tem sido uma das estratégias do time para dar um salto de qualidade e aumentar sua competitividade, especialmente nas competições sul-americanas e no campeonato nacional. Perfil de Marcus Rashford. Marcus Rashford é, sem dúvida, um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Com apenas 27 anos em 2025, ele já possui uma trajetória marcante no Manchester United e na seleção inglesa. Sua velocidade impressionante, habilidade técnica e capacidade de finalizar com precisão são algumas das características que o tornam um atacante desejado por clubes de todo o mundo. Além disso, sua versatilidade em campo, podendo atuar tanto como centroavante quanto como ponta, faz dele um jogador altamente adaptável a diferentes sistemas táticos. Desde sua estreia no United, Rashford tem sido uma das peças-chave do time, contribuindo com gols e assistências em competições de alto nível, como a Premier League e a UEFA Champions League. Sua habilidade de decidir partidas em momentos cruciais e sua consistência ao longo das temporadas o tornaram um ícone do futebol inglês. 2. O contexto do interesse do Botafogo. O Botafogo, em 2025, vive um momento de grande expectativa e ambição. Após alguns anos de investimentos pesados em infraestrutura, na reformulação do elenco e na contratação de treinadores de renome, o clube se encontra em uma posição favorável para atrair jogadores de alta qualidade. A proposta do Botafogo vai além de apenas reforçar seu time. O objetivo é construir uma base forte para lutar por títulos nacionais e internacionais, além de dar ao clube uma projeção ainda maior no cenário global. Esse movimento do Botafogo se alinha com uma tendência crescente de clubes brasileiros que buscam jogadores de classe mundial para incrementar suas equipes, aproveitando o crescente interesse do futebol brasileiro no cenário internacional. O desejo de contar com Rashford reflete a busca por um atacante de peso, que traga não apenas habilidade, mas também visibilidade ao clube,
podendo alavancar a presença do Botafogo em mercados internacionais e trazer uma nova era de sucesso esportivo. 3. Os desafios de contratar Rashford e contratar Marcus Rashford, sem dúvida, seria um feito monumental para o Botafogo, mas também não é uma tarefa fácil. Primeiramente, o Manchester United, um dos clubes mais ricos e poderosos do mundo, não teria facilidade em liberar um jogador tão importante e com grande potencial de crescimento. Rashford tem contrato com o clube até 2027, o que torna qualquer tentativa de negociação um processo desafiador. O clube inglês provavelmente exigiria uma proposta financeira substancial, além de um pacote de salários condizente com o status do jogador. Outro fator que entra na equação é a concorrência de outros clubes. Rashford, sendo um dos principais nomes do futebol mundial, atrai o interesse de gigantes europeus, como os clubes da Premier League, da La Liga, da Bundesliga e até da Ligue 1. Sua contratação representaria uma valorização de marketing, além de seu impacto esportivo, o que torna o jogador ainda mais cobiçado por times com maior poder financeiro. O Botafogo, para viabilizar essa contratação, teria que recorrer a seus novos investidores, que possivelmente precisariam negociar com o Manchester United uma proposta de transferência vantajosa para ambas as partes. Além disso, uma série de fatores relacionados a salários e acordos contratuais teriam que ser cuidadosamente analisados. 4. Potencial impacto de Rashford no Botafogo. A chegada de Marcus Rashford ao Botafogo teria um impacto profundo em vários aspectos. Dentro de campo, o atacante seria uma peça-chave, liderando o setor ofensivo com sua experiência em competições de alto nível. Sua habilidade de fazer gols de qualquer ponto do campo, além de sua inteligência tática, faria dele uma referência não apenas no Brasil, mas também na América do Sul, onde poderia ter uma participação decisiva nas competições continentais. Em termos de marketing e visibilidade, a contratação de um jogador como Rashford colocaria o Botafogo em outro patamar. A presença de um jogador de sua estatura atraria olhares do mundo inteiro para o futebol brasileiro, além de gerar grandes oportunidades comerciais, como patrocínios e acordos de mídia. A presença do atacante inglês também poderia gerar uma mudança na percepção do clube no cenário internacional, atraindo não só torcedores, mas também novos investidores e parcerias. Além disso, a chegada de um jogador de tamanha qualidade também seria um enorme estímulo para os outros membros do elenco. Rashford poderia atuar como um mentor para jovens talentos, compartilhando sua vasta experiência em torneios de alto nível, além de fortalecer o aspecto técnico e psicológico do grupo. 5. O impacto nas relações internacional e brasileira do Botafogo. Com um jogador de renome mundial, o Botafogo não apenas elevaria seu patamar no futebol brasileiro, mas também passaria a ter mais influência no mercado internacional. Rashford atraria os olhos da mídia global, e o clube se tornaria uma espécie de vitrine para outros atletas de nível internacional que, até então, talvez não tivessem considerado o Botafogo uma opção viável. Por outro lado, a presença de Rashford poderia influenciar a forma como os outros clubes brasileiros veem o Botafogo. Equipes com orçamentos mais modestos teriam que se adaptar a esse novo cenário, o que elevaria a competitividade interna. No entanto, o Botafogo não estaria mais competindo apenas no Brasil, mas também se posicionando como uma potência capaz de atrair os maiores nomes do futebol mundial. 6. Conclusão. Embora o interesse do Botafogo na contratação de Marcus Rashford seja, sem dúvida, uma das maiores especulações envolvendo o clube em 2025, a realidade dessa negociação está longe de ser simples. O Manchester United não abriria mão facilmente de seu principal atacante, e a concorrência global seria feroz. No entanto, o interesse do Botafogo em nomes como Rashford demonstra a ambição do clube em se tornar uma potência de nível internacional, indo além das fronteiras brasileiras e se estabelecendo como um dos grandes protagonistas do futebol mundial. Se esse sonho se concretizar, o Botafogo terá dado um passo gigantesco em sua história, não apenas no campo esportivo, mas também no aspecto financeiro e de visibilidade, atraindo fãs, mídia e investimentos de todas as partes do planeta. O futuro, portanto, promete ser muito interessante para o clube carioca e para o futebol brasileiro como um todo, com um nome de peso como Rashford potencialmente fazendo história em solo brasileiro.